A história de Ildefonso Maia da Cunha, mais conhecido como Mainha, é uma narrativa repleta de contradições, marcada tanto por violência e mortes, quanto por auras de justiça e honra. Mainha, que se autodenominava justiceiro, trilhou um caminho manchado por sangue, onde sua vida oscilava entre ser temido e admirado. Para alguns, ele era um vingador implacável. Para outros, um pistoleiro que causava terror por onde passava. Nascido em 28 de outubro de 1955, na cidade de Alto Santo, no Ceará, Mainha era o mais novo de 10 irmãos, o que lhe rendeu o apelido que carregou ao longo da vida. Desde muito jovem, ele conviveu com a violência e com as armas de fogo, algo comum em sua família. Seu pai, por exemplo, sobreviveu a 6 tiros quando Mainha tinha apenas 6 meses de vida, e já havia enfrentado outros episódios de violência em razão de disputas por terras. Não é surpresa que essas experiências tenham moldado a mentalidade de Ildefonso, preparando-o para a vida que seguiria. Durante sua juventude, Mainha sonhava em ser um vaqueiro de renome, participando de diversas vaquejadas e até ganhando prêmios. Contudo, seu destino tomou um rumo trágico e violento após um homem tentar abusar de sua irmã favorita, Irene, quando ele tinha 20 anos. Esse evento foi o estopim que transformou Mainha de um vaqueiro promissor em um homem que perseguia vingança e justiça com as próprias mãos. A partir de então, ele decidiu que ninguém mais ofenderia sua honra ou a de sua família, sem enfrentar severas consequências. Ele executou um homem que o chamou de ladrão de cavalo. Tirou a vida de outro que tentou contra sua irmã. Quando alguém tentou contra a vida de seu pai, ele também não hesitou em matar. Ao ser alvo de pistoleiros contratados para assassiná-lo, reagiu e os matou em legítima defesa. Apesar disso, quem o conheceu e não ousou abater de frente com ele, descreve Mainha como alguém que era educado, tranquilo, quase frio. Mainha sempre negou ser pistoleiro, afirmando que nunca matou por dinheiro. Seu primeiro assassinato conhecido foi o do prefeito de Iracema, Expedito Leite, em 13 de fevereiro de 1977, em Fortaleza, na rua Conselheiro Tristão, com um tiro na cabeça. O pistoleiro Mainha, por muito tempo, negou esse crime, mas chegou a confessar o crime anos depois. Mainha declarava que sua primeira vítima foi um vizinho chamado Orismilde, que o havia insultado ao chamá-lo de ladrão de cavalos, algo que ele considerava inaceitável. Para Mainha, esses assassinatos não eram apenas atos de violência gratuita, mas ações justificadas por um senso de honra e vingança. Ao longo de sua trajetória, Mainha acumulou uma série de inimigos e também de aliados poderosos. Fazendeiros de regiões como o Ceará e o Pará ofereciam-lhe abrigo e proteção, o que dificultava sua captura pelas autoridades. Tal como os cangaceiros do passado, Mainha contava com uma rede de coiteiros, pessoas que forneciam suporte em troca de favores. Entre os muitos crimes atribuídos a ele, um dos mais famosos foi a chacina de abril de 1983, quando Mainha matou 4 pessoas, incluindo o ex-prefeito de Pereiro, João Terceiro de Souza, sua esposa Raimunda Nilda, o soldado da Polícia Militar, João Odeon, e do motorista Francisco Maurício de Souza, em Alto Santo, na BR-116. Esse crime chocou o estado do Ceará e reforçou a imagem de Mainha como um homem implacável e perigoso. A morte integra uma série de crimes de morte envolvendo 2 famílias da região do Jaguaribe, os Diógenes e os Nunes de Brito.
O revólver era seu. Recebi, beijei na boca do revólver. 5 vezes o culpado era João Terceiro. E quem matava ele era o Nunes, porque João Terceiro levou numa ponte, Pereira, num bueiro, para conhecer Chiquinho. Ele matou, deixei ele quartel, matou. Nem que eu morri em cima dele, mas a morte Chiquinho eu vim, tá? Segundo artigo do portal do TJCE, Mainha era apontado como executor dos pistoleiros potiguares Altamiro Vieira Leite e Altevi Fernandes de Souza, no posto Universal, na BR-116 em Alto Santo. A do despachante comercial Irã Nunes de Brito, em Fortaleza. O duplo homicídio em que morreram Sebastião Cesário do Nascimento e Manuel Duarte de Lima, em São Miguel, no Rio Grande do Norte, entre outros. Apesar disso, ele sempre insistiu que seus atos eram guiados por princípios de justiça e honra, e não por desejo de poder ou dinheiro. Mainha ficou tão conhecido nas mídias policiais que chegou a ser capa da revista Isto É. A primeira captura de Mainha ocorreu em 6 de agosto de 1988, na pequena cidade de Quiterianópolis, no Ceará. Pegado de surpresa, ele não teve tempo de reagir, sendo levado para o Instituto Penal Paulo Sarazate, o IPPS, onde foi condenado a 64 anos de prisão. Durante seu tempo na prisão, Mainha continuou a cultivar sua reputação, tanto como um homem perigoso, quanto como alguém que possuía um peculiar código de honra. Em 1994, durante uma rebelião no IPPS, Mainha protagonizou um episódio que reforçou sua imagem de justiceiro. Ele protegeu 25 reféns, incluindo o arcebispo de Fortaleza, Dom Aloísio Lochaide, ao levá-los para sua cela e impedir que os prisioneiros rebelados lhe fizessem mal. O pistoleiro Mainha protagonizou fugas mirabolantes pelos sertões do Vale do Jaguaribe. Driblava a polícia com tanta maestria que a sua destreza no matagal chegou a ser comparada às peripécias do capitão Virgulino, o Lampião. Após 12 anos de prisão, Mainha progrediu para o regime semiaberto no ano de 2000. Ele tentou se afastar da vida de crimes e focar em sua família, mas não demorou muito para que fosse preso novamente em 2002. Após um confronto com a polícia durante uma festa de família. Ainda assim, ele foi solto em 2003 e a partir de então buscou levar uma vida mais tranquila, longe dos tiroteios e das desavenças que marcaram sua trajetória. No entanto, a violência que Mainha carregou ao longo da vida não o abandonou. Mesmo após se aposentar da pistolagem, seus inimigos continuaram a persegui-lo. No dia 4 de janeiro de 2011, enquanto cavalgava tranquilamente em um burro no município de Maranguape, no Ceará, Mainha foi surpreendido por 2 homens que o assassinaram com 9 tiros. Seu corpo foi velado por uma multidão formada tanto por pessoas que o admiravam, quanto por aquelas que temiam seu legado. Embora não se tenha provado quem foram os responsáveis por sua morte, as suspeitas recaíram sobre Manuel Preto, outro pistoleiro da região. Contudo, assim como muitos dos crimes que cercaram a vida de Mainha, este também nunca foi totalmente esclarecido. A história de Mainha reflete a complexidade das figuras de justiceiros que habitam o imaginário popular, especialmente no Nordeste do Brasil. Para uns, ele era um herói que fazia justiça onde o sistema falhava. Para outros, era um assassino frio, movido por um senso distorcido de honra. De qualquer forma, Mainha entrou para a história como um dos pistoleiros mais temidos e discutidos do Brasil. Contamos aqui mais uma história que ficou marcada na crônica policial do Nordeste. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E aí, qual a sua opinião sobre o pistoleiro Mainha? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Valeu, e em breve voltaremos com mais uma história.